paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor para cada um de vocês. E o tema de hoje é a intimidade com Deus, né? Intimidade em Deus, porque se nós não tivermos uma intimidade com Deus, nada faz sentido em nossas vidas. E se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, pode abrir. Eu vou ler Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, irmãos, assim como diz em Tiago, né, nós temos que se achegar a Deus, nós temos que buscar a face do Senhor, e Ele se chegará a nós, né? Quando a gente tem um compromisso com Deus, Deus ele está ao nosso lado. Agora, quando a gente abandona o Senhor, vai viver os nossos próprios prazeres, o Senhor, ele não vai te impedir, não vai te forçar a estar com ele, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que ver o nosso caminhar. Porque nós temos que se achegar ao Senhor todos os dias. Ter uma intimidade, uma vida com Cristo. Queria deixar também agora em Isaías, capítulo 55. Deixa eu abrir aqui. Isaías capítulo 55, eu vou ler do 1 ao 12, que é o capítulo inteiro, tá? Fala assim, né? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então, vamos lá. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve a vossa alma, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso és em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é que Deus falando, né? E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Isaías 55 é um versículo muito lindo, um versículo maravilhoso, né? Que Deus, ele nos chama, né, ó. Se você tem sede, né? Sede, gente, né? Sede de água, né? É sede do que? Da palavra do Senhor, irmãos. É fome da palavra de Deus, fome e sede da presença do Senhor. Deus, olha aqui, ele chama vocês que estão aí, ó, cansados, sobrecarregados, eu os alivio, sabe? Então, Deus, ele tá sempre ao nosso lado. É nós que fechamos os nossos olhos espirituais e achamos que somos sozinhos, e achamos que não temos ninguém. Mas, irmãos, Deus está sempre ao nosso lado, vendo
o nosso caminhar, nossas atitudes, nossos pensamentos. E Deus fala, né, ó, aquelas pessoas que pensam coisas erradas, muda seu pensamento, se converta ao Senhor, enquanto é tempo, porque, ó, buscai ao Senhor, vocês falam, enquanto se pode achar, irmãos, porque, né, nós que vivemos a palavra de Deus, sabemos que Jesus está voltando, que as coisas estão se cumprindo, que tem muita coisa ainda a se cumprir na palavra de Deus, mas nós entendemos que haverá tempos, né, em que não terá mais a palavra do Senhor para lermos e meditarmos. Por isso nós temos que buscar ao Senhor enquanto é tempo, ter uma intimidade com Cristo enquanto há tempo, né, ter a palavra de Deus não só em papéis aqui, ó, mas sim dentro de nós. Isso é o quê? Uma vida com Cristo, isso é uma intimidade com Deus, isso é um querer, irmãos. Então, igual o Tiago fala, chegais a Deus, né? Que Deus estará ali, esperando você, irmãos, a ter uma vida com Cristo. E é claro que a palavra do Senhor, Ele já nos escolheu, né? Ele já nos separou. Mas nós temos que ter uma busca ao Senhor, sabe? Sede, mas sede da palavra, sede da intimidade com Cristo. Porque como eu disse em um vídeo anteriores, nós, irmãos, a nossa vida aqui, o que nos traz a felicidade eterna, perpétua, é em Cristo, né? Porque a felicidade, as tristezas é momentânea nessa terra, mas o que completa a nossa vida é Cristo Jesus. Por isso que as pessoas, aquelas que cometem suicídio, elas sentem o que? Só. Elas não têm mais o que? Sentido de vida para elas. Porque elas não conheceram a Cristo. Porque Deus, Ele é a fonte da vida, né? Ele é a vida. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos uma intimidade com Cristo, nós somos cheios da presença do Senhor, nós somos cheios de alegria, porque é uma alegria que não é desse mundo, é uma alegria eterna, irmãos, é uma alegria diferente, né? Completa. Por isso que Isaías 55 é um versículo maravilhoso, um versículo lindo demais. Deus fala, ó, vocês que estão errando no caminho, deixe esse caminho, busca o Senhor, busca uma intimidade, uma vida com Cristo, busque ao Cristo, se entrega a Deus, enquanto você pode achar, enquanto você tem tempo, assim, ó, que eu posso ler a palavra, porque há países aí que você não pode falar de Jesus Cristo, você não pode ler a palavra, se você ler você é morto. Então nós temos o privilégio de ler, de entender, de compreender e de viver essa palavra. Então, o tema de hoje é você ter essa intimidade com Cristo. E intimidade, gente, não é um dia na semana, uma oração no dia. É constante. É uma intimidade, irmãos. Uma vida com Cristo. E para terminar, que eu vou passar para minha irmã, completar a palavra de Deus, eu vou deixar em Salmos 63. Eu vou ler ele inteiro porque ele é curtinho. Só tem 11 versículos. Fala assim, Davi... O título, né? Davi anela pela presença de Deus, né? Fala assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como tive no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para o destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Então, Salmo 63 é um versículo, né, que Davi fala, eu te busco de madrugada, eu estou te buscando a cada momento, porque ele sabe que Deus, ele é um Deus que auxilia, um Deus que
que está cuidando dele, sabe? Então nós temos que ter essa essência, igual Davi, né? Sabe, esse amor, esse querer de intimidade com Cristo. Porque se a gente não viver com Cristo, irmãos, é o que eu falei, não faz sentido a nossa vida aqui. Não faz nada sentido se a gente não tiver Cristo na nossa vida. Porque só Deus, Ele pode tirar as coisas maus das nossas cabeças, do nosso coração, os pensamentos, os caminhos errados, as atitudes erradas. Só Deus, Ele pode transformar, só Deus pode renovar, só Deus pode mudar. Então, por isso, nós temos que aprender igual Isaías, Tiago e Salmos aqui com Davi. Olha o quanto, né, é maravilhoso buscarmos a presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele é nosso auxílio. E Davi fala, eu tenho sede de ti, da presença de Deus. Porque, irmãos, às vezes quando a gente, a vida corrida, a gente não tem tempo mais assim tanto, talvez para louvar a Deus, a gente o que? Sente falta, a gente fica fraco. A gente se sente fraco espiritualmente, né? Nem fisicamente, porque fisicamente é carne, né? Pó. Mas a gente fica fraco espiritualmente. Aí quando a gente escuta um louvor, né? Uma oração, a gente se renova. A gente fala, nossa, a gente sente, né? O Espírito Santo incomodando a gente para que possamos buscar mais, né? É um tempo de busca que a gente tem que acordar para a vida, porque muitas pessoas estão distraídas com as coisas do mundo, com as fofocas do mundo, na parte da igreja, sabe? As pessoas estão preocupadas mais com o que está acontecendo na igreja de fulano, de ciclano, no que está acontecendo no mundo, as profecias se cumprindo, medo de ir para o inferno, ou Jesus está voltando, ao invés de buscar a presença de Deus, uma intimidade com Cristo. Então, irmãos, nós temos que entender que a gente tem que, quando a gente sente esse vazio totalmente, é um vazio que é para buscarmos a presença de Deus. É um vazio, irmão, na alma. A gente vê pessoas falando, nossa, sabe, a vida não vai para frente, a pessoa é triste, a pessoa não tem felicidade, porque Cristo, ela é a felicidade. E por isso que nós temos que buscar a Deus a cada dia e saciar com a presença do Senhor, irmãos, porque senão vamos ter sede de Deus, da presença, da palavra. Por isso que nós temos que buscar uma intimidade com Cristo. Amém? Eu vou passar para minha irmã agora. Amém, irmãos. Então, para continuar a palavra, né, sobre intimidade com Deus, gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Tiago 4. Eu vou ler do 4 ao 10. Tá bom? Tiago 4, do 4 ao 10. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que, em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Né? Então aqui, ele está falando, né, que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus, porque Deus, ele não tem concordância com as coisas desse mundo, irmãos. Então, quando nós andamos na direção do mundo, nós andamos na contramão de Deus, porque na mesma casa não existe. Deus ele não reparte o seu reino com o diabo. Não existe isso, irmãos. Então, aqui ele fala, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, né? Aí ele fala, purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. O que significa? Significa aquela pessoa que ela não... Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. Ela não sabe quem ela segue. Ela não sabe se ela segue Cristo ou se ela segue o diabo. Ela não sabe se ela
renuncia ao mundo, ou se ela sai por aí vivendo a vida dela como se não existisse amanhã. Essas pessoas que estão em cima do muro, irmãos, elas uma hora caem. Por isso a gente tem que tomar uma posição como cristãos. Se você realmente tem Cristo na sua vida, irmãos, você tem que viver uma vida separada, entendeu? Não adianta falar que Deus aceita tudo, que tudo é amor, que tudo é maravilha, que não existe inferno, né, que as pessoas não vão, ou que Deus vai aceitar esse tipo de escolha sua, modificação da natureza que Deus criou. Então, essas pessoas, elas já sabem, elas sabem muito bem o fim delas. Então, não se engane achando que as pessoas não sabem. Ah, eu duvido que existe um inferno. Ah, você duvida? Então, vai chegar uma hora que você vai crer. Porque o fim da nossa existência é a morte. Na morte, nós vamos prestar contas com Deus de todas as nossas obras, se elas forem boas ou más. Pior, aqueles que difamam o nome de Cristo, usando o nome de Cristo para levar muitas pessoas à perdição com as suas ideologias, com os seus saberes mundanos e suas confusões mentais. Então, irmãos, a gente tem que estar blindado com a palavra do Senhor. Nossa mente tem que estar blindada, irmãos. Porque na própria Bíblia fala que aqueles que são de Cristo, eles têm a marca de Cristo. E a marca é na onde? Onde vocês acham que essa marca tá? Tá aqui, irmãos, a mente nossa. Por isso que o diabo, ele não precisa aparecer aqui como diabo. Ele já manipula a mente das pessoas, vestido de cordeiro, entendeu, irmãos? São pessoas que elas defamam o nome de Cristo, usam o nome de Cristo ao seu bel prazer, pela fama, por seja o que for, entendeu? Ou usa o nome de Cristo pra justificar, sabe que tá errado. É bíblico, irmãos. A pessoa, ela quer modificar a palavra de Deus, por que será? Ela sabe das coisas, ela sabe o fim de tudo isso. Não adianta a pessoa fingir que nada vai acontecer, ou que não existe nada depois disso. Porque tudo que a gente planta nessa vida, irmão, a gente colhe. Seja na vida, mas seja depois. Porque a conta, ela vem pra nós, entendeu? E aquele que tem Cristo, tem a marca de Cristo, ela não se deixa enganar por teorias difames, né? Que querem pregar que tudo é lícito, sendo que Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, com teorias e costumes pagãos, achando que tá tudo bem, entendeu? Achando que aquilo não tem nenhum efeito no mundo espiritual, irmãos. Entendeu? Não tem nenhum efeito. Só que tem. Entendeu? E às vezes a gente tem que ter o discernimento do espírito para saber que espírito é esse que tá agindo no meio das pessoas. Que espírito é esse que tá agindo ali? Será que é o Espírito Santo? Será mesmo? Porque quando Deus tá, o diabo não tá. Não existe isso. A própria Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus, então não existe isso, não existe meio termo, irmãos. Não existe você viver uma vida que você quer e tá com Cristo, não tem como. Você pode se enganar, você pode, porque isso é do diabo, ele manipula a mente, é o pensamento, irmãos. Esse pensamento é um pensamento impuro. Na própria palavra fala, se você não limpar o seu pensamento, não adianta, irmãos, não adianta, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Mas não tem meio termo, não existe isso, irmãos. Não existe. A vida com Cristo é uma vida de renúncias, irmãos. Se não tem renúncia, não tem Deus. Entendeu? Aí aqui na minha própria Bíblia fala, essa Bíblia aqui é a Bíblia da mulher, tá falando assim, ó, submissão em amor. Aí ela coloca assim, ó, a Bíblia, ela claramente ordena que os crentes se entreguem a Deus, que obedeçam a sua palavra e que se submetam à sua vontade. Vontade de quem? A sua? Não, a vontade de Deus. Aí tá falando, ó, a entrega, ela não é natural ou fácil. Ela não é natural ou fácil. Então ela está falando que o verdadeiro cristão verdadeiramente experimenta a liberdade para viver somente através da sua entrega em Deus.
Na cruz, Jesus experimentou total entrega à vontade de Deus. Por meio de sua ressurreição no túmulo e sua exaltação no céu, ele ilustra as bênçãos que inevitavelmente acompanham a entrega. A entrega obediente, irmãos. Porque Cristo era Deus em carne. Ele se entregou, mas não pela sua vontade, mas pela vontade do Pai. E ele sempre coloca isso. Se você tiver interesse em conhecer esse Deus, você pega essa Bíblia e você leia. Leia o Novo Testamento, a passagem de Jesus. Ele sempre fala, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E outra, eu vim para os que são meus. Não vim para todos. Vim para os que são meus. Aqueles que são meus me ouvem e me seguem. Ponto, irmãos. Aí que você sabe se a pessoa tem Cristo na vida dela ou não. Irmãos, a nossa vida é um testemunho vivo de Cristo. Como pode você falar uma coisa e viver outra? Não existe. Não existe, irmãos. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos perder a nossa utilidade como cristãos. Porque quando a gente perde, além da gente levar multidões para o inferno, isso vai ser um preço que você vai pagar. Seja aqui ou seja na morte eterna. Pelas vidas que você está levando, pela multidão que você está influenciando com a sua vida mundana. Vida nojenta e depravada. Porque a sua vida é um testemunho para muita gente perdida. Então a nossa vida tem que ser testemunho de Deus. Nós temos que levar as pessoas a Cristo. Entendeu? Não achar que tudo é certo e levando essas pessoas para o inferno. Nós temos que pregar a verdade de Cristo, irmãos. Não existe meia verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, ela liberta. Ponto. Se a gente acha que a gente está liberto vivendo no mundo, claramente você se olha no espelho e você enxerga Cristo em você. Porque não é possível, irmãos. Não é possível isso. Nós temos que tirar nossas vendas dos olhos. Nós temos que parar de deixar Satanás tomar conta da nossa vida. Nos cegar a certo ponto que nós achamos que nós somos o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo. Acabou, irmãos. Não tem meio termo. E para continuar, eu gostaria de ler com vocês Jeremias. Eu gostaria de ler o livro de Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler ele inteiro, tá? Aqui fala o amor de Deus e a rebeldia do povo. Aqui, irmãos, vocês vão ter noção quanto Deus nos ama. Nesse versículo. Quanto Deus nos ama. Mas a gente insiste em nos afastar de Deus. Aí, vamos lá. Jeremias 2, capítulo 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeava. É Deus falando. Então Israel era consagrada ao Senhor e era a primícia da sua colheita. Todos os que a devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornarem nulos eles mesmos? E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil,
para que comessem o seu fruto e o seu bem. Mas depois de ter entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que nenhum proveito. Irmãos, você deve pensar: essa palavra aqui foi para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Mas, irmãos, vou te falar uma coisa. Nós somos descendência de Abraão. Nós também fazemos parte do povo de Deus, ou não? Ponto de interrogação. Reflita. O mesmo que o povo fez há sei lá quantos milhões de anos atrás, nós fazemos hoje e fazemos pior. Nós abandonamos Deus para ir atrás do mundo, atrás dos ídolos, atrás de outras coisas que nós podemos pensar: mas eu não tenho nenhum ídolo. Como não? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade, irmãos? Na hora que você acorda pela manhã? É o seu serviço? É a sua família? É o seu carro? É o seu programa de televisão? O que é? Isso é um Deus na sua vida, claramente. Quando nós deixamos de servir a Deus, nós deixamos de ter intimidade com o Senhor para buscar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo é fácil. É muito legal sair, passear, ficar assistindo horas e horas uma série, é muito bom. Agora é tão difícil sentar na presença do Senhor, orar, ler a Bíblia, é tão difícil, né? Nossa, isso é um sacrifício. Apesar de Deus fazer tudo por nós somos ingratos. Começa pelo fôlego de vida. Se você levantou hoje e acordou e tá bem, agradece a Deus, porque muita gente acordou numa cama de hospital. Muita gente acordou passando mal, muita gente nem acordou. Não deu tempo de nada na pessoa. Sabe? Então, a gente tem que rever o nosso procedimento. E aqui ele fala dos líderes, que é o que eu tava falando. De muitas pessoas que levam as pessoas ao inferno. E multidões, levando multidões ao inferno. Multidões, pessoas que estavam na casa do Senhor, pessoas que sabem e profetizam a favor do diabo, porque Deus não há. É o diabo. É o espírito do engano na vida da pessoa. E as pessoas vão atrás, porque o que é interesse delas não é Deus. O interesse é bens materiais, o interesse deles é outra coisa. Porque se o interesse da pessoa fosse Deus, ela não se deixaria levar por essas hipocrisias, essas coisas ridículas que a gente vê hoje em dia. Você olha pra pessoa, você já vê o espírito que tá nela. Só que a gente não, a gente continua cego. A gente continua assim. E eles eram assim e a gente é assim. Não muda. Continuando. No 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Até com o filho dos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar. E atentai bem, e vedes se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Teve alguém? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Pergunta, vai ver. Vai lá no centro de Umbanda, de Macumbaria. Vai lá no satanista. Pessoa que vê se eles trocam os deuses deles. Não, mas a gente troca o nosso Deus, o único Deus, para viver nossa vida na imundícia, para viver a nossa vida de ilusão. A gente troca. Eles não. Vai ver o que eles fazem. Vai ver a vida que eles levam. E a gente não consegue fazer um nada por Deus.
Eles vão lá, eles jejuam dias e dias por Satanás. Eles fazem tudo, só que a gente não faz um nada. Nem ficar 5 minutos na presença de Deus a gente consegue ficar. Aí é que tá, né, irmãos? 12. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. O manancial das águas vivas, cavaram cisternas e cisternas, rotas que não retêm as águas. A pessoa deixa Deus. Irmãos, olha, uma coisa que eu não coloco na minha cabeça é a pessoa que fala assim, crente desviado. Pra mim, não existe crente desviado. Não existe um verdadeiro cristão desviado, irmãos. A pessoa que ela se desvia do caminho de Deus, ela nunca teve encontro com Cristo. Porque não é possível, irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus, que não te incomoda, não? Porque não é possível isso, irmãos. A gente pode ter nossos momentos, mas desviado, isso não existe, irmãos. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por quê? Pois veio a ser presa. Por quê? Por que vocês lá libertam do mundo, vocês querem ser presos de novo no pecado? Por quê? Por que vocês querem essa vida de imundícia, essa vida sem sentido nenhum? Não tem sentido essa vida, irmãos. As pessoas estão vazias. Vazias de amor, vazias de Cristo. Não tem sentido isso, não faz sentido, irmãos. Os leões novos rugem contra ele. Levantaram a voz, cada terra deles fizeram uma desolação. A sua cidade está queimada, não há quem nela habite. Até os filhos de Menfim e de Táfnis te passaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor Deus quando te guiaste pelo caminho? Nem isso passou pela sua cabeça? Que tudo que você está vivendo, essa vida horrível que você está vivendo aí, não foi na sua cabeça? Nunca passou, ai, porque... Será que eu vivo assim? Por que será que essas coisas acontecem comigo? Nunca te passou na tua cabeça que é porque você deixou Deus em segundo plano? Agora, pois, que lucre... 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Olha isso, irmãos. 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deixavas e te prostituía. Eu mesmo te plantei como um vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide brava? Como? Se eu te chamei para guiar as pessoas, como você pode fazer isso? E a prostituição que ele está falando aqui não é prostituição carnal, não, de homem com mulher, não. A prostituição que fala na Bíblia não é isso, irmãos. A prostituição é você deixar Deus para adorar outra coisa. Que você acha que você não está adorando, louvando, música circular. Isso é adoração, irmãos, acorda. Acorda, irmãos. Até que ponto a gente chegou? Deus, Ele nos fez para sermos exemplos de vida e nós estamos sendo exemplos de morte na vida das pessoas. Exemplo de morte. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continuas a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus.
Como pode dizer, não estou maculada? Não andei após a Balaim. Não, você acha? Eu não. Eu tô na casa de Deus. Eu louvo lá em cima. Como que eu posso estar manchada? Eu não adorei a Balaim, eu não adorei ao diabo. Você acha? Tá maluco? Quanto que eu adorei a diabo aqui? Vê o teu rastro. Vê o teu rastro no vale. Reconhece o que fizeste. Dromedária nova de ligeiros pés que anda zigue-zagueando pelo caminho. Olha para trás para sua vida. Olha, reflita nas suas atitudes. Vê o rastro que você deixou de imundiça. 24. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se, no mês dela o acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos, após eles irei. Não. Eu vou atrás deles e acabou, não importa o que você tá falando. Se ele fala que não tem inferno, tá tudo certo. Se eles falam que eu vou viver essa vida aqui pecaminosa, sei lá do que, e vou ter a salvação, então eu vou, né? 26. Como se envergonha o ladrão quando o apanha, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles e seus reis, príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és o meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas, em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. A pessoa, ela vive a vida que ela quer, ela adora uma pedra, ela adora um pau, pedra, só que na hora da angústia, ai, cadê Deus? Ai, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E chora, né? Onde, pois, estão os teus deuses? Que para ti mesmo fizestes? Eis que se levante e te livrem no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Aí é que tá, né? Ai, aonde tá Deus? Quando acontece isso, onde tá Deus? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Ué, vocês mesmos deixaram o Senhor. Vocês não se importam com Deus. Agora vem falar por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Você ainda tem a audácia de perguntar por que Deus permite isso? 29. Por que contendes comigo? Olha que Deus está falando. Por que você briga comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Por que você fala mal de mim? Hein, irmãos? Vocês estão falando contra quem? Vocês acham que vocês estão falando contra quem? 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração! Que geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por quê? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres. Jamais tornaremos a ti. Por quê? Somos livres. Podemos fazer tudo. Não queremos saber dessa doutrina que exclui pessoas. Nós somos livres para viver da forma que queremos.
Por quê? Meu pai do céu. 32. Acaso se esquece a virgem do seu adorno, da sua noiva e do seu cinto? Todavia, o meu povo, ele se esqueceu de mim por dias sem conta. Ele se esqueceu de mim. Como dispõe bem o teu caminho para buscar o amor? Pois até a mulher perdida, até as mulheres perdidas, os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue dos pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, ainda dizem: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, portanto diz: não pequei. Não, eu não tô pecando. Eu não pequei não, tá tudo certo. Tá certo. Eu não pequei não, oxe. 36. Que mudar leviano é esse dos seus caminhos? Também do Egito será envergonhada como foste envergonhada a Síria. Também daquele sairá a mão na cabeça, porque o Senhor rejeitou aquele em quem confiaste, e não terá sorte por meio deles. Então, irmãos, não adianta a gente viver a nossa vida na lama e depois querer culpar Deus, não. Porque a gente vai colher o que a gente está plantando. Entendeu? E Deus é muito claro aqui, irmãos. Seja lá com o povo de Israel, seja com você nesse momento. Porque se a palavra chegou até você, é porque é para você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta até o mais íntimo da alma, irmãos. Deus, ele nos quer intimidade, compromisso, obediência. Aonde que na Bíblia está falando que a gente vai fazer tudo que a gente quer? Aonde que na Bíblia está falando que Jesus falou que quando seguissem ele ia ter tudo, do bom e do melhor? Por que vocês acham que muitas vezes eles queriam apedrejar Jesus? Muitas vezes Jesus teve que sair do lugar para não morrer. Por que vocês acham que Jesus foi crucificado naquela cruz? Por que vocês acham que ele foi bofeteado, cuspido, maltratado? Porque ele pregava que todo mundo ia ser bem sucedido, ia ter tudo, fortuna, riqueza. Umas coisas tão ridículas que a gente ouve. Será que isso tá aqui nessa Bíblia, irmão? Será que você teve interesse, coragem de pegar essa Bíblia e ler? Aonde que Jesus fala aqui que você vai ter tudo, que nada vai acontecer com você, que você vai ser feliz eternamente? Vai lá olhar para a vida dos discípulos de Cristo, para ver o que eles passaram. Não chega nem em pé, nem 1/3 do que você está passando na sua vida. Quantas pessoas estão chorando aí e você aí lamentando a sua vida? Por favor, vamos acordar para a vida, irmãos. Nós estamos num tempo, nós temos que acordar para a vida. E eu já disse, tomar uma posição. Gente, Cristo quer que nós tomemos uma posição. Para terminar, eu vou ler Jeremias 4, do 1 ao 4. Jeremias 4, do 1 ao 4. Se voltardes, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removerdes da tua abominações de diante de mim, não mais andardes vagueando. Se jurardes pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se gloriarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis em espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Ponto, irmãos. É isso que Deus tem para nós nesse momento. Volta para Deus. Irmãos, volta para Deus. Acorda, irmãos. Não é só uma pessoa que, eu não aceitei Cristo ainda, irmãos. Não, é para você. A palavra de Deus é para nós, crentes. Não é para os ímpios.
Não é para as pessoas que não acreditam em Cristo. É para nós que acreditamos. Voltemos ao Senhor. Analisemos nossa postura como cristãos no mundo. Pedimos discernimento de espírito para não sermos enganados. Porque na própria Bíblia fala em Apocalipse que os dias seriam abreviados. E até os ímpios sabem que os dias estão sendo abreviados, porque senão enganaria até os escolhidos. Será que nós não estamos sendo enganados? Será? Será que nós, em vez de estamos seguindo a Cristo, estamos seguindo a outra coisa? Multidões. Às vezes a gente acha que o Espírito de Deus está naquele lugar, irmãos, mas olha, Deus está longe daquele lugar. Faz tempo. Faz tempo. E as pessoas estão lá, iludidas pela emoção, não pelo agir do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter discernimento de Espírito para saber o que é emoção, né? Como eu ouvi esses dias. Eu canto tal música, a pessoa ouve e sente. Eu canto uma música secular, a pessoa ouve e sente. Isso é emoção, claro. Porque o agir do Espírito Santo é diferente, irmãos. E outra coisa, quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A gente sabe discernir o que é emoção e o que é o Espírito de Deus agindo na vida da pessoa. Porque quando é o Espírito de Deus, irmãos, ele transforma, ele traz ao arrependimento, não ao choro, ao arrepio. Isso é emoção, irmãos. Nós temos que circuncidar, não é um músculo involuntário que pulsa. É a nossa mente que tem que ser circuncisa. A marca de Cristo tem que estar na nossa mente, na nossa convicção, irmãos. Porque o diabo, ele age na mente. Ele não vai agir de outra forma. Ele não precisa. Tem gente que tá dando as mãos e indo com ele livremente. Não precisa fazer nada. Agora, a manipulação, irmãos, nós temos que estar, em acordo com Cristo, irmãos. Sabe, nós temos que estar em acordo com isso aqui. Isso é a palavra de Deus. A palavra é a verdade, irmãos. E a palavra é Cristo. Entendeu? Então, nós temos que estar comunhão com Cristo, irmãos. A palavra, não o que as pessoas falam. É a palavra. Temos que pedir muito discernimento de espírito para que nós não sejamos enganados e chegar naquele dia... Jesus vai falar pra nós: eu não vos conheço. Nem sei quem é você. Quem é você? Nem sei quem é você. Porque a pessoa nunca experimentou Cristo. Ela nunca teve uma conversão. Ela acha que eu fiz isso em teu nome, que eu fiz aquilo em teu nome, que eu fiz e aconteceu, né? Mas ela não teve uma verdadeira conversão. Não teve. Aí vai chegar no dia, por isso que vai ser surpresa. Não vai ser surpresa pra gente que já tá no mundo. Não é surpresa isso pra eles. Querendo ou não querendo, eles sabem a vida que eles estão levando. Eles sabem, porque eles mesmos falam. Eu acho que eu vou pro céu. Mas se eu não for, e se eu for para o inferno, porque a pessoa já sabe, né? Ela já sabe. Que enquanto ela viver dessa forma, ela sabe o final dela. E esse tipo de pessoa não teve uma conversão. Porque aqueles que têm a verdadeira conversão de Cristo Jesus, ela tem a mudança de vida. Ela tem o arrependimento e o constrangimento. Porque sem Cristo, irmãos, não existe amor. Só existe maldade nesse mundo. Entendeu? E a única coisa que Deus pede é comprometimento, irmãos. É intimidade, sabe? É tão difícil. Sabe, é só isso. Só que as pessoas não querem. Elas querem viver do jeito que elas querem. Sabe? E ainda acham que tá adorando Deus. Só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, não, irmãos. Deus, o Espírito Santo, ele tem uns ciúmes da nossa vida que vocês não têm noção. Deus, ele amou, ele ama. Você vê que ele pede, ele fala, voltem. Se você ler Jeremias inteiro, você vai ver Deus falando para as pessoas voltarem para ele. E ele continua falando, volta pra mim. Até quando você vai viver assim? Depois vem colocar a culpa em mim. Sabe? Falar, por que tá acontecendo isso no mundo? Me poupe, irmãos.
Vocês acham, por que Deus permite isso na vida da pessoa? Por que Deus permite isso? Por favor, vocês não estão brigando com os outros, estão brigando com Deus. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso. Então nós temos que tomar uma postura com Cristo, nós temos que buscar a santidade do Senhor, nós temos que ter intimidade com Deus, é isso que Ele nos chama nesse momento. Então se você reflita, vamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso jeito de pensar, agir, sobre o nosso testemunho de vida. Porque, querendo ou não, a gente está influenciando outras pessoas. Você acha que você não influencia alguém na sua vida, mas você influencia com a sua atitude. Seja seu filho, seja sua esposa, seja quem for. E você vai prestar conta. Vai, porque na própria Bíblia fala que as obras vão ser jogadas no fogo para ser provadas. Será que vai ser aprovado? Não. Ou reprovado? Não sei. Entendeu? Então nós temos que refletir. Mas isso é uma mudança que é o Espírito Santo que faz, não é nós. Entendeu? Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Vou passar pra minha irmã. E que Deus venha estar nos modificando, irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. E é isso aí. Que nós venhamos a buscar mais a presença do Senhor. Amém? E até o próximo vídeo. Deus abençoe.